Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é sobre as minhas leituras favoritas do ano passado, 2020. Eu fiz um vídeo falando sobre todos os livros que eu li em 2020, se você ainda não assistiu, vai estar linkado aqui em cima. Nesse vídeo eu vou reforçar a indicação dos livros que eu li durante o ano passado e que eu mais gostei. Esses livros apareceram aqui no canal ao longo do ano passado, também falei muito sobre eles lá no meu Instagram, se você ainda não me acompanha por lá, vou deixar aqui, o link também fica sempre na descrição. Mas claro que vale vir aqui em um vídeo reforçar mais uma vez que eu indico a leitura desses livros. Antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixe seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou, você ajuda a espalhar a ideia do canal, então muito obrigada. E os livros que eu vou comentar aqui nesse vídeo, eu recomendo todos, não tem ordem, tipo assim, do quinto lugar, quarto, terceiro, etc. Recomendo todos igualmente. Em 2020, eu finalmente li O Sol é para Todos, da Harper Lee. E eu sei que muita gente tem esse livro como um favorito, né? Eu queria ler há bastante tempo, finalmente chegou o momento dele na minha vida. E que bom que chegou, porque é uma leitura realmente incrível. A gente leu esse livro no clube de leitura aqui da minha cidade. A gente organiza um clube de leitura. E foi muito legal também a discussão que a gente teve depois, os debates que surgiram com a leitura desse livro. Agora, durante a pandemia, fizemos essa discussão online, né, pelo Google Meet. Mas foi bastante interessante como tivemos, assim, opiniões distintas em relação a diferentes personagens aqui da história. É sempre muito rico, né, ter um debate, ter pessoas com quem conversar depois de terminar uma leitura, então foi bem legal a nossa conversa. Esse é um livro que foi publicado aí na década de 60, mas infelizmente ainda traz um tema bastante atual, porque vai falar muito sobre racismo. Aqui a gente acompanha principalmente a história do Atticus Finch, que é um homem branco, ele é advogado, e ele tem dois filhos, a Scout e o Jem. Eu sou péssima com nomes, não vou me lembrar. É o Jem. A Scout e o Jem. E o Atticus, ele defende um homem negro que está sendo acusado de ter estuprado uma mulher. E aí, isso por si só, assim, muitas pessoas dessa sociedade já condenam o Atticus porque ele é um homem branco defendendo um homem negro, sendo advogado de um homem negro. Algumas pessoas o admiram por isso, outras pessoas o condenam por isso. E a história é narrada pela Scout, que é uma criança, né, a filha do Atticus. Então, eu acredito que isso é um fato da narrativa que traz certa leveza para essa leitura, porque é um livro que vai tratar de temas muito pesados, vai ter momentos bastante tristes aqui, porém, como é pela perspectiva de uma criança, tem esse ar de inocência também, de alguém que está aprendendo a entender o mundo, a tentar entender um pouco as pessoas, né, as coisas do mundo. Então, isso dá assim, um equilíbrio para a leitura, sabe? Por mais que seja uma leitura com temas difíceis, o fato de ser narrado por uma criança traz certa leveza para a leitura. A história ela se passa na década de 30, no sul dos Estados Unidos, então tem todo esse contexto histórico aí também. Pouco depois que eu já tinha concluído essa leitura, eu vi a Tari, do Literator, comentando um pouco sobre esse livro. Eu sei que ela ama esse livro, que ela já leu mais de uma vez, e ela comentou que algumas pessoas têm uma visão dessa história que é, assim, problematiza um pouco essa história, porque o Atticus, ele acaba sendo o grande, não o grande salvador, mas ele tenta ser o grande salvador dessa história, e é um homem branco em defesa de um homem negro. Então algumas pessoas criticam um pouco isso na história, sabe? De colocar o herói da história, o salvador da história, como um homem branco. É interessante isso, né? Depois eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, ler um pouco mais sobre isso para ver o que é que as pessoas apontam nesse sentido. Mas é uma história, uma leitura incrível, gente, incrível, um clássico que vale a pena ler, que vale a pena conhecer, e como eu disse, é uma leitura tranquila, assim, é uma narrativa tranquila, apesar dos temas, é uma leitura que flui muito bem, porque é narrado por uma criança. Outro livro que eu li esse ano e eu amei, eu fiz vídeo aqui no canal, eu li em e-book, então eu vou deixar a capa aqui pra vocês, foi o livro Flores para Algernon, do Daniel Keyes, e que livro! Tocante, sensível e muito necessário também. Traz a história do Charlie, que é um homem com seus 30 e poucos anos, e o Charlie tem um QI que é considerado muito abaixo da média, porém ele fica sabendo de um estudo, de um experimento que alguns cientistas estão fazendo em uma universidade,
que seria capaz de elevar absurdamente esse QI do Charlie, e ele passaria a ser uma pessoa não com QI na média, mas com QI acima da média. O Charlie fica super empolgado e quer fazer parte desse experimento, e é isso basicamente que nós acompanhamos durante essa leitura. E o livro ele é todo narrado em relatórios de progresso, porque esses cientistas pedem que o Charlie escreva, como se fosse um diário mesmo, que ele escreva as coisas do dia a dia, o que ele está pensando, e é através desses relatórios que a gente percebe o que está acontecendo na cabeça do Charlie. No início tem inclusive muitas palavras escritas de forma errada, porque o Charlie não sabia escrever direito, e no decorrer da história a gente vai acompanhando essa evolução. Será que a gente pode chamar de evolução? Fica aqui uma questão, né? Mas toda essa mudança pela qual o Charlie passa. E aí o nome do livro é Flores para Algernon, né? Você deve estar pensando, o personagem chama Charlie e o livro é Flores para Algernon. A Algernon era um ratinho que também passava por esses processos pelo qual o Charlie passou. Então, primeiro os cientistas fizeram esses testes no Algernon e depois, quando foram testar em um humano, né, foi no Charlie. E o Charlie acaba criando um vínculo muito forte com o Algernon. É a pessoa que ele sente que o compreende, sabe? Porque passou pelo que ele passou. Gente, ai meu Deus, é de chorar. Mas é uma história triste, sensível. Não sei quais seriam os melhores adjetivos para definir esse livro, mas é uma leitura incrível, recomendo muito que leia. No inicinho desse ano, eu li O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e eu também gostei muito dessa leitura, já falei sobre ele várias vezes aqui no canal ao longo desse ano. É uma leitura bem curtinha, uma leitura fluida também, e aqui a Djamila não vai se aprofundar na questão do racismo, não é a proposta dela com esse livro. Aqui ela vai trazer alguns pontos, te chamar a atenção para alguns pontos específicos, e a partir daí cabe a você pesquisar além disso e buscar ter ações para mudar essa realidade, sabe? Então esse livro é assim, para te abrir os olhos, e aí vai de você ir além do que está aqui. Inclusive, durante esse livro, ela cita diversos outros autores, diversos outros livros que falam, que se aprofundam mais nessa questão do racismo, então já é um convite para que você busque por esses livros, né? E é um livro que eu acho assim, que todo mundo deveria ler, porque tem muitas questões, muitos acontecimentos do nosso dia a dia que facilmente podem passar despercebidos como isso é algo normal, isso é algo corriqueiro, é assim mesmo que as coisas são, mas existe um racismo ali. Então, ela nos convida a olhar com mais cuidado para a gente parar de reproduzir certos comportamentos, né? Enfim, bastante interessante, recomendo muito. Outra leitura que me marcou muito nesse ano foi Minha Sombria, Vanessa. Eu também já fiz vídeo aqui no canal sobre ele, vou deixar linkado aí em cima para quem quiser assistir. E esse é um livro que eu recomendo, porém com ressalvas, por conta dos temas que aparecem aqui, porque é um livro que vai falar sobre abuso sexual, sobre pedofilia, e esse é um tema que pode ser sensível, que pode ser gatilho para algumas pessoas, então é sempre muito importante dar esse aviso. Traz a história da Vanessa, que foi abusada sexualmente pelo seu professor, quando ela tinha 15 anos e ele tinha seus 40 anos. E um ponto muito interessante, assim, o diferencial dessa leitura para mim, foi como ele leva o leitor a pensar, a enxergar o lado da vítima. Um lado da vítima que nós muitas vezes podemos assim, não ter parado para pensar. Por quê? Muitas vezes a vítima de um abuso sexual, ela pode nem entender que ela foi abusada, como é o caso da Vanessa. A Vanessa leva anos para entender que ela sofreu um abuso, que ela foi sexualmente abusada, que ela foi psicologicamente abusada, fisicamente abusada. Ela demora anos para entender e para aceitar isso. Porque o seu abusador, o Strain, ele conseguiu a manipular tão bem que ela ficou a sua vida inteira praticamente acreditando que o que ela tinha vivido com ele tinha sido uma história de amor, tinha sido um romance, que ele a amava, que ela o amava. Então pode ser bastante difícil para a vítima entender, assimilar tudo o que aconteceu. E aí, eu li 2 thrillers, 2 suspenses que eu gostei muito nesse ano, assim, que me deixaram de cabelo em pé. Eu falei, eu não acredito nisso. Livros com finais muito surpreendentes. O primeiro deles foi A Paciente Silenciosa. Eu sei que muita gente já leu esse livro, ele fez bastante barulho logo que ele foi publicado e, assim,
fiquei surtada com o final desse livro. 100% surpreendente para mim, eu não esperava o que aconteceu aqui, eu achei incrível como o autor conseguiu amarrar toda essa história. Esse livro traz a história da Alice, ela tem seus 30 e poucos anos, era casada, levava um relacionamento aparentemente tranquilo com o seu marido, porém um dia a Alicia e o seu marido estavam em casa, os vizinhos escutam barulhos de tiro, chamam a polícia e quando a polícia chega no local, o marido da Alicia está morto, ele levou 5 tiros, salvo engano, e a Alicia é a única pessoa ali do cômodo e ela está com a arma ali próxima a ela, então ela é a única suspeita, ou a principal suspeita. E a partir desse momento que a polícia encontra a Alicia ali, com a arma por perto e seu marido morto, ela não fala mais nenhuma palavra, ela não se comunica mais com ninguém, por isso o título, né, A Paciente Silenciosa, e acontece o julgamento. A Alicia, durante o julgamento, também não fala nada com seus advogados, não presta nenhum depoimento, ela não fala absolutamente nada. Então, por conta da sua condição atual, ela, tem o julgamento, ela é condenada, ela é considerada culpada pela morte do seu marido, porém ela não vai para a prisão e sim para um hospital psiquiátrico. Por isso, A Paciente Silenciosa. E quem narra essa história pra gente é o psicólogo da Alicia, que era o psicólogo dela ali nessa clínica onde ela estava internada. Gente, não tenho palavras para descrever o quanto esse livro me surpreendeu. Para quem gosta de suspense, leia A Paciente Silenciosa. E um outro thriller que eu li, um suspense que eu li recentemente, eu li em e-book, foi Por Trás de Seus Olhos. Ninguém está preparado para o final desse livro. Ninguém está preparado para o último capítulo desse livro. Não tem a menor condição, não tem a menor condição. Você pode até não gostar do final e falar, mas sério, foi isso que aconteceu? Tudo bem, você pode não comprar a ideia que a autora coloca aí no final, mas você não vai conseguir prever o que é o final desse livro. Você não vai prever e quando você ler você vai ficar, amada, tu quer me deixar surtada? Parabéns, tu conseguiu. Sério, é um final muito surpreendente. Eu gostei. Eu achei uma loucura só e gostei. E vai sair uma série sobre esse livro na Netflix. Ainda não estreou, não sei se já tem a data certa, mas quando você pesquisa lá na Netflix, já aparece para você acionar o lembrete, sabe? Para quando a série sair. Então acredito que não vai demorar muito. E eu tô bem curiosa para ver como eles vão levar essa história para uma série, assim, pro visual, sabe? Porque tem umas coisas meio loucas aí nesse livro. Gosta de suspense? Leia. E quando ler, por favor, me conta. Me conta o que é que você achou do último capítulo desse livro. E por fim, nessa lista, eu coloquei uma autora que eu li esse ano, eu conheci nesse ano, eu sei que muita gente conheceu essa autora nesse ano, e eu fiquei muito encantada com as histórias dessa autora, que é a Taylor Jenkins Reid, que escreveu Daisy Jones, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e vários outros livros. Eu li 4 livros dela nesse ano. Li o Daisy Jones, foi o primeiro que eu li, é este aqui. Li também Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu tenho nessa edição aqui. E li também uma novela dela que estava no Kindle Unlimited, ainda não tem em português, eu li em inglês, mas é um inglês bem tranquilo, que se chama Evidence of the Affair. E também li Amores Verdadeiros. A Taylor Jenkins se tornou uma autora queridinha para mim nesse ano. Quero ler tudo que ela escrever. Fiz um vídeo, inclusive, aqui no canal falando um pouco sobre ela, falando alguns fatos sobre a vida e a obra da Taylor Jenkins Reid. Porém, assim, de favoritos mesmo da autora, para mim foi o Daisy Jones e o Evelyn Hugo. Esse aqui eu não curti tanto. Assim, a história é envolvente, você fica presa à história dos personagens e tal, mas não curti muito. Eu sei que muita gente não deve mais aguentar ver esses livros por aí, né? Gente que não leu e fica assim, meu Deus, para de falar desses livros, porque assim, tá muita gente comentando sobre esses livros, mas é realmente bom, gente. Acreditem nas pessoas, elas estão te fazendo um bem, querendo te fazer ler esses livros aqui, conhecer essa autora, porque são histórias realmente muito boas. São leituras envolventes, livros que vão te prender, que vão te fazer pensar em certos assuntos, mas sem ser pesado, mais que tenham algumas questões delicadas que a autora aborda, mas são leituras tranquilas que vão te fazer pensar em coisas interessantes, que você vai se envolver pelas histórias dos personagens. E eu gosto muito de como a autora, nesses livros aqui, ela não vai pelos caminhos óbvios, sabe?
enquanto eu estava lendo, eu achava que eu já sabia o que ia acontecer com os personagens, mas não. Ela vai por outros caminhos que são muito coerentes, mas que não são óbvios. E foi isso, gente, no vídeo de hoje. Foram essas as leituras que mais me marcaram ao longo de 2020. Se já leu algum desses livros, me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você achou. Se ficou com vontade de ler, me conta aqui também. E me conta a sua leitura favorita do ano passado, um livro que você indica muito, gostaria que eu lesse, que você acha que eu vou gostar se eu ler, por favor, vamos trocar indicações, me conta aqui nos comentários, me deixem sugestões de leituras, quem sabe eu não consigo encaixar as sugestões de vocês nas minhas leituras desse ano, né, de 2021. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu joinha, e é isso. Muito obrigada, muitos beijos, a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Tchau!